Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 7 de julho, do Opinião Litoral. Vai analisar as situações, as notícias com você, advogado Roberto Mohamed, e a gente recebe com muito prazer hoje, Mohamed, o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Pinheiro. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Apresentar o Murilo, para mim, é fácil. Eu fui advogado do Sindicato dos Engenheiros e estive com o Murilo em duas candidaturas dele à presidência do CREA, São Paulo, e é uma pessoa que eu acho que ter advogado no Sindicato dos Engenheiros, para mim, foi uma pós-graduação. O Murilo ele é mais que um presidente, ele é um professor. E ele tem uma visão política que o destaca da maior parte dos dirigentes sindicais, principalmente nessa área profissional que a gente faz parte. E eu devo a ele um dos maiores orgulhos da minha vida, porque foi o Murilo que me apresentou aquele que, na minha opinião, foi o último grande presidente da OAB São Paulo, que foi o Luiz Durso. E eu fiz parte do conselho de 3 comissões na OAB estadual, e quem me apresentou ao Durso, e eu estive ao lado do Durso justamente pela confiança que o Murilo compartilhou com o Durso, e que fatalmente seria presidente do Conselho Federal da Ordem se nós praticássemos a democracia dentro da OAB. E é justamente esse o assunto que eu vou começar com o Murilo. Murilo, você foi candidato 2 vezes ao CREA, e a gente nota que as pessoas pouco prestam atenção que esse sistema de conselhos profissionais tem uma legislação com mais de 35 anos. Ela não se modernizou, ela não acompanhou as próprias mudanças do Código Civil no sentido de democratizar as entidades. Por que você acha que é tão difícil e tão dogmático mexer nessa estrutura que pouca gente sabe que é milionária dos conselhos federais e conselhos regionais das atividades profissionais no Brasil? E seja bem-vindo ao nosso programa, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Mohamed, Paulinho, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui com vocês nessa sexta-feira. Um prazer imenso rever o amigo Mohamed de muito tempo, Mohamed que fez a diferença. Nós temos dentro do sindicato um grupo de advogados muito grande e o Mohamed compunha esse grupo de uma forma brilhante. Eu quero parabenizar o trabalho sempre do Mohamed, trabalho sério, organizado, contundente, sempre lutando, né? Que é uma coisa muito boa. Então, a honra é muito minha de estar do seu lado, Mohamed, depois de Roberto Mohamed, depois de muito tempo. Mas eu só queria fazer uma retificação, Mohamed. Eu saí candidato ao CREA e ao CONFIA. Então, as 2 candidaturas foram uma do CREA e outra do CONFIA. Com relação ao sistema, eu acho que o sistema precisa, você tem razão, muito tempo sem mexer, ele precisa ser olhado de uma forma mais séria, mais voltada à engenharia, aos engenheiros e ao Brasil. Então, é necessário mesmo, será necessário mesmo algumas mudanças, é necessário que a gente arrume alguma coisa, as próprias leis têm muito tempo, elas nunca foram revistas e precisa ser colocado o dedo na ferida. Agora, obviamente nós tivemos, aí falando um pouco de política, né, na política da engenharia, nós tivemos presidentes que tinham vontade que permanecesse desse jeito, né, que tinham vontade que as coisas continuassem desse jeito, porque era mais tranquilo. E esse ano, Mohamed, lembra que nós brigamos muito para ter eleição via internet? Esse ano a eleição vai ser via internet. Espero que dê tudo certo. Paulo, você que é engenheiro, você que está por dentro também das questões da engenharia, espero que dê tudo certo. Embora a gente sempre tem uma certa dúvida, né? A gente, quando tentou ir ao CREA, ao CONFIA e tal, era exatamente estabelecer uma democracia, uma seriedade, uma boa conduta, uma coisa que você pudesse defender
fiscalizar, mas principalmente valorizar a profissão, valorizar a engenharia brasileira. Compliance. Compliance também. É lobby contra essas mudanças, Murilo? Eu acho que há uma certa vontade, né? A gente tem uma dúvida, e eu não quero aqui ficar trabalhando nem com acusações, mas a gente tem uma certa dúvida, às vezes interessa a quem, né? Chega um momento que você diz o seguinte, vale a pena manter a boca torta para o cachimbo entrar, ou vice-versa, mas, na verdade, eu acho que há um grande interesse em manter o status quo para poder as coisas continuarem do mesmo jeito, do jeito que estão. E era fundamental, por exemplo, que nós tivéssemos eleições pela internet, era fundamental que um sistema desse tivesse presente nas discussões nacionais, é fundamental que um sistema Confia, CREA, que tem um número enorme de profissionais e um volume grande de dinheiro também, era fundamental que se posicionasse no Brasil e dissesse o seguinte, quem fala de engenharia somos nós. Então, não é um promotor, não é a justiça que vai discutir se o engenheiro está certo ou está errado. Eu acho que aí cada um na sua, né? A área jurídica precisa ver se ele fez alguma coisa juridicamente errada aqui ou ali. Mas a discussão técnica, ela tem que ser do engenheiro. Então, eu diria o seguinte, que o sistema teria que estar colocando ao presidente da República dizendo o seguinte, presidente, quem fala de engenharia somos nós. Se cair uma ponte, nós que temos que fazer toda a avaliação nessa questão. Não dá para que a gente discuta, por exemplo, ou escute um promotor dizendo, pô, está errado ou está certo. Não, quem deve dizer quem está errado ou certo é a área de engenharia. E nada contra o promotor, porque ele tem que ver o outro lado dele. Mas esse é um ponto. Sem corporativismo, porque eu sou engenheiro. Um caso que me deixou extremamente impressionado foi aquele da estação Pinheiros do metrô, que houve aquele desbarrancamento, ruptura de um túnel. Em dezembro de 2007, tinham dito que precisava atirantar o túnel, que tinha ameaça de ruptura. Foi recomendada a interdição da Rua Capri. Em janeiro de 2008, o túnel arrebenta, a rua vai para dentro, morrem 7 pessoas e ninguém foi responsabilizado, todos foram inocentados. Então, na verdade, você tem razão. Se a gente discutir pelo lado técnico, nós tínhamos que pegar a engenharia e falar o seguinte, vamos discutir o que aconteceu, como foi, e vamos aprofundar essa discussão. Agora, se a gente pensar também um pouco do lado político, eu diria o seguinte, naquela oportunidade, naquele caso, foi feita uma contratação turnkey. Turnkey é o seguinte, você contrata desde a terraplanagem, projeto, execução, tudo com uma empresa só. Quando você faz esse projeto e não tem o responsável pela fiscalização e pela documentação de fiscalização apoiada pelo próprio metrô, você fica na mão de quem está fazendo. Então, é o seguinte, a mesma empresa que projetou, é a mesma que fiscalizou e é a mesma que executou. Então, esse é uma coisa bastante importante para que a gente coloque na nossa pauta. Nós temos que ter, por exemplo, uma obra de metrô, tem que ter os profissionais que são extremamente bem qualificados, os profissionais do metrô. Eles que tinham que estar na fiscalização. Isso tinha que estar completamente definido. E aí foi feito dessa forma. E lá foi, como também aquela outra da Marginal, que caiu, que fizeram um túnel embaixo da Sabesp, né? Embaixo do emissário da Sabesp, deixaram uma distância pequena, aquilo lá caiu. Bom, nós vimos o que aconteceu, né? Só que no mesmo dia, mais de 1.000 caminhões de concreto foram jogados lá dentro, para poder tapar aquilo. Aí você tem que ver também a mesma coisa, uma obra privada, uma obra que tinha que ser fiscalizada de uma forma muito mais contundente.
Então, aí, Murilo, a gente cai numa outra questão. Você também é presidente da Federação Nacional dos Portuários e da Confederação Nacional dos Engenheiros, desculpe. A gente tem um trabalho, e o Sindicato dos Engenheiros, ele é um sindicato curioso, como em alguns casos, porque ele é o sindicato do patrão, o sindicato do empregado e o sindicato do autônomo. Eles têm os 3 modelos entre os engenheiros, muito parecido com a própria ordem. Enquanto a gente nota que o órgão fiscalizador, porque cabe ao CREA fiscalizar por força de lei esse tipo de obra, independentemente de previsão contratual ou não. Então aí entra aquela questão da vontade política de um órgão paquidérmico se vai fiscalizar ou não, porque ele não tinha que ter autorização do governo do estado ou não. Ou seja, se cabe ao CREA fiscalizar, ele também tinha que ser responsabilizado, porque ele podia ter alertado e, pouca gente sabe, embargado a obra. Esse modelo que você acabou de citar, que foi usado naquela obra, nas 2, na verdade, que você citou, não parece ser aquele modelo que tinha que ser banido definitivamente de obra pública, porque obra pública implica em necessidade de fiscalização e dupla fiscalização? Sem dúvida nenhuma. Por isso que quando eu comecei falando, eu disse o seguinte, o sistema tinha que chegar para o presidente da República, para o governador, para as autoridades, e dizer o seguinte, engenharia falo eu. E aí, a partir deste momento, quando você fizesse um contrato desse tipo, não poderia ter uma empresa fiscalizando ela mesma. Porque por mais que você tenha a condição de fazê-lo, você vai pensar o seguinte, como é que um profissional da mesma empresa fiscaliza o outro da mesma empresa e fala para o patrão dessa empresa que aquilo está errado, ou que tinha que gastar um pouco mais ou um pouco menos. Porque aí a questão é lucro, é gasto, é custo-benefício. Eu acho que precisa fazer uma coisa muito mais do lado da engenharia. Porque se a gente entendesse, hoje o sistema, como eu disse, agora ele começa a ter eleições via internet. Eleições via internet pressupõe que nós temos aqui em São Paulo 350 mil engenheiros, digamos que 2 a 3%, vamos dar um número bem elevado, 5% votam. E agora com esta eleição pela internet, talvez a gente consiga aumentar o número bem grande. E a partir daí você consiga ter respaldo nas suas discussões. Então você consiga também ter cobranças. O CREA precisa participar efetivamente das questões da sociedade. Então, aquilo que aconteceu, o CREA tem que estar de primeiro pronto. E até visando o que você disse. Como é que nós vamos pensar nisso? Lá atrás, quando nós fizemos um projeto, nós temos um projeto Cresce Brasil, depois falo para vocês, mas nós lançamos um projeto de engenharia de manutenção, aonde nós convidamos o CREA que participasse conosco. Nós propusemos a todos não, mas a muitos prefeitos, governadores e presidente da República, que abrisse essa Secretaria de Engenharia de Manutenção nas suas... lá na prefeitura, no estado, no país. Por quê? Porque essa secretaria ou subsecretaria, como ele podia chamar, nós não estamos querendo cargos, nós estamos querendo executar. O que acontece? Você poderia ter os bens públicos, todo ele cadastrado. Você teria as obras de artes do governo, do estado, da prefeitura, do governo federal, todo cadastrado. Você teria condição de falar o seguinte, aquela ponte, o cara pega lá no escaninho, levanta, olha, foi fiscalizada dia tal, foi feita essa manutenção, foi feita aquela, precisa fazer isso e aquilo. Então, você gastaria muito menos o dinheiro público. Você teria a condição de cada vez mais ter mais segurança de você atravessar, de você ficar perto de uma barragem, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser mudado. A engenharia precisa entrar definitivamente nisso. E eu acho que falta um pouco de vontade política dos dois lados, tanto do lado da engenharia quanto do lado dos governos. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos discutir essa questão, essa vontade política e mudar.
Eu dizia o seguinte, pô, a barragem caiu lá em Minas Gerais. Nós tínhamos que fazer o quê? Primeiro, a engenharia tinha que estar lá presente. Vamos analisar isso, de verdade, o que aconteceu e por que aconteceu. Aí depois que tinha, bom, em paralelo, a polícia, a justiça discutindo quais são os problemas jurídicos, mas o problema técnico é do engenheiro. O Opinião vai parar para o intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta sexta-feira tem o Roberto Mohamed como comentarista e a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Pinheiro. Murilo, a gente teve no Brasil uma década perdida, que foi especialmente perdida para o engenheiro, né, que foi a década de 80. Eu lembro que teve uma peça que dizia o engenheiro que virou suco nessa década de 80, né? Como é que você vê, a gente pode ser mais otimista em relação a essa década que ainda está na primeira metade e aí vai ter esses 4 anos com o presidente Lula? Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que nós temos que pensar, aquela parte lá do engenheiro que virou suco, inclusive era uma lojinha que tinha na Avenida Paulista. Isso aí passou. Na verdade, eu acho que nós precisamos de um Brasil que precisa se reindustrializar, nós precisamos de um Brasil que precisa colocar as questões tecnológicas para valer, nós precisamos discutir energia, saneamento, meio ambiente, transportes, e nós precisamos aprimorar. Eu acho que o momento agora que nós estamos acreditando, até quando eu disse que nós lançamos esse projeto Cresce Brasil, que eu vou deixar para vocês, para lembrar, nós lançamos em 2006. Quando nós lançamos esse projeto, o presidente Lula estava indo para a reeleição. Aí o que ele fez? Ele chamou 4 dos seus ministros, e disse para nós, eu vou pedir para que eles estejam aí com vocês, para que vocês expliquem o Cresce Brasil para eles. E nós assim o fizemos. Eles gostaram tanto que se basearam nesse Cresce Brasil para lançar o PAC 1. Como o presidente está lançando o PAC 3 agora, nós estamos com muita esperança que as coisas aconteçam. Nós estamos até aguardando o presidente nos chamar para a gente discutir um pouco com ele, ou com a equipe dele, obviamente, a questão do Cresce Brasil. O Cresce Brasil é um projeto que nós iniciamos em 2006, como eu disse, e a cada 2 anos nós fazemos mais 30 seminários com profissionais, com especialistas, com cientistas, com autoridades, com também parlamentares, para que a gente possa apresentar propostas factíveis. Cada 2 anos. Nós apresentamos o ano passado, saiu esse Cresce Brasil, Hora de Avançar. Há 2 anos atrás apresentamos para a prefeitura, para os prefeitos. Há 4 anos apresentamos aos candidatos a presidente e governadores também. E cada vez a gente muda, atualiza, discute. Isso é a nossa esperança nessa discussão. Quando o presidente Lula agora, quando ele tomou posse, ele fez uma reunião com os sindicatos e tal, e eu tive o prazer de falar, ô Lula, lembra? Ele falou, claro que eu lembro, daqui para mim. Vamos discutir isso. Então nós estamos acreditando o seguinte, primeiro, que esse espírito de crescimento e desenvolvimento, depois que nós acreditamos que em cima desse PAC 3 deve ter muita discussão para, primeiro, acabar as obras paradas, ir atrás da reindustrialização. Nós estamos discutindo dentro do sindicato da federação semicondutores, chips. Nós estamos discutindo por quê? Porque nós tivemos aí as montadoras de veículos paradas por um bom tempo porque não tinha chip. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo abrir uma grande discussão para que venham empresas e montem empresas de semicondutores e de chips no Brasil para avançar cada vez mais. Mohamed, o presidente Lula assume hoje o comando do Mercosul, presidência rotativa.
Nesse segundo semestre, ele comanda o G20, comanda o Conselho de Segurança da ONU, também como membro especial. É com o Lula que o Murilo tem que falar ou é com o Alckmin? Ele não vai conseguir, tem que ser com o Alckmin. Mas o mais importante, e eu acho que isso é fundamental na fala do Murilo, o Murilo tocou na questão da desindustrialização. Há uns anos atrás, eu acho que aí uns 20 anos atrás, a Intel quis montar uma fábrica aqui no Brasil e nós simplesmente deixamos a Intel embora, por total falta de competência política, que era a marca registrada do segundo mandato do Lula e do primeiro mandato da Dilma. A Apex foi transformada num cabide de emprego e deixou de ter o aspecto técnico dela. A gente perdeu a África. A gente perdeu um mercado consumidor para a nossa indústria, que era formidável, por total incompetência. Foi uma sucessão de burocratas incompetentes na Apex, que era extremamente importante. Para quem não sabe, a Agência de Fomento ao Comércio Exterior do Brasil, que todo país que ousa querer entrar como player no mercado de comércio exterior tem que ter. O que me preocupa aí, Murilo, porque uma das coisas que a Intel colocou no relatório que a levou a montar no Caribe a fábrica dela, foi o problema da mão de obra especializada no Brasil. Esta semana de manhã, um dos jornais de manhã da Globo falou justamente das vagas existentes e que não conseguem ser preenchidas, muito especializadas. Nós tivemos um caso daquela siderúrgica no Espírito Santo, chinesa, que ela começou com a Vale, depois a Vale abandonou, vendeu para os chineses, ela avançava no mar, que chegou a ter até um protesto da Federação dos Engenheiros, porque eles estavam querendo trazer engenheiros da China, dizendo que não conseguiam engenheiros aqui no Brasil. O ensino da engenharia, porque, por exemplo, a OAB participa da autorização para faculdades de engenharia, de direito e tal. A engenharia não precisa tomar um pouco a rédea, ou existe essa consulta aos órgãos da engenharia para as novas faculdades? E como é que está o nosso ensino de engenharia? Tão abandonado quanto o mercado de trabalho? Bom, veja o seguinte, acho que dá para a gente compor toda essa nossa discussão dizendo o seguinte: na questão das faculdades, nós temos faculdades boas, muito boas faculdades. Agora, temos faculdades ruins também. O que nós discutimos, o nosso primeiro Cresce Brasil, foi uma coisa bem interessante. Nós achávamos que era necessário que no ensino médio as pessoas tinham que se aprimorar mais, tinha que ter um ensino mais sério para que isso acontecesse, mais forte. Nós tivemos um tempo que as pessoas passavam direto, né, por decurso de prazo, né, então passavam. E isso foi ocasionando o quê? A engenharia e todas as profissões que merecem ou que determina que o cara tenha pré-requisitos, que ele venha com conhecimento, não tivesse. Agora, eu posso te falar uma coisa, que nós tivemos uma reunião com o Inova USP. Inova USP é coordenado pelo professor Zufo. Nós tivemos uma discussão lá, sabe qual é a maior preocupação? São os nossos profissionais que se formam aqui e vão trabalhar fora. São os profissionais que vão fazer curso fora e ficam por lá. O que é que está acontecendo? Nós precisamos dar mais atenção aos profissionais aqui. Nós precisamos dar mais condição para ele pesquisar. Nós precisamos dar mais valorização para esses profissionais. Então, se você pensar hoje, nós exportamos profissionais em todos os lados. Nós exportamos profissionais. A gente outro dia estava discutindo, vamos falar da medicina rapidamente, estamos discutindo uma questão da cura lá, de uma vacina do câncer. Pois ela foi desenvolvida por um engenheiro lá nos Estados Unidos, por um brasileiro lá nos Estados Unidos. É ele que domina isso. Nós estamos discutindo a questão do Parkinson. O Parkinson, não sei o que, evolução. É um brasileiro, médico brasileiro que está lá. Ele que desenvolveu. Por quê? Porque ele tem condição de pesquisa. Nós precisamos aumentar mais aqui a nossa questão de pesquisa. Nós precisamos valorizar mais, se nós quisermos
manter aqui os profissionais, precisa ser valorizado. Então, hoje, por exemplo, vai montar do lado, por exemplo, da questão secundária, né? Então, você fala um curso secundário. Se o governo não investir, não colocar o dedo, não dizer o seguinte, nós precisamos ter escolas profissionalizantes de alta qualidade, obviamente você vai ficar sem. Murilo, tem modelo? Que a USP, na semana passada, entrou no ranking, pela primeira vez na história, no ranking das 100 melhores universidades do mundo, número 85. E ela foi administrada há 3 anos por um reitor engenheiro, Varran Agopian, que esteve com a gente aqui. Sim, é coincidência só isso, não? Não, eu acho que tem, nós precisamos ter, eu não... obviamente, eu estou aqui do lado de um advogado. Educação tem modelo, né? Exatamente. Estou aqui do lado de um advogado, do lado de um engenheiro. E eu posso dizer com tranquilidade o seguinte, a engenharia está presente em tudo. Se nós não tivermos essa compreensão que é necessário nós buscarmos desenvolvimento tecnológico, nós buscarmos o conhecimento, nós trouxemos para cá pensar no cientista, na pesquisa. Se nós não pensarmos nessas questões, não tem jeito de evoluir, porque nós vamos passar para alguém. Então, hoje, a USP é considerada, óbvio, uma faculdade de extrema capacidade. Nós temos contato direto, eu acabei de citar o Zulfo, o Varran, então o Varran agora é secretário em São Paulo, mas o Varran é um profissional de primeira linha. Então ele foi vice-reitor, depois reitor. Foi diretor da Escola Politécnica, fez uma revolução na Escola Politécnica, no sentido da evolução do curso, da forma, da discussão. Então, tudo isso faz parte de uma discussão que precisa ser feita. Agora, nós precisamos o quê? Nós tivemos uma dificuldade recentemente com as universidades que tinham sido cortadas as verbas. Mas como é que você quer produzir se você não investe? Agora, tem alguma que desvia isso ou faz aquilo? Bom, vamos moralizar. Mas, de qualquer jeito, nós precisamos ter investimento nas universidades. Se nós quisermos ter pesquisa séria, se nós quisermos manter o nosso profissional aqui, nós temos que fazer isso. A discussão, por exemplo, a tristeza, por exemplo, de um dirigente lá da USP, por exemplo, é essa. O cara fala, nós mandamos tantos fazer curso lá, eles ficam por lá. Agora, o Estado de São Paulo, nesse particular, tem um diferencial em relação ao Brasil, que é aquela lei que vem desde o governador Franco Montoro, que destina uma porcentagem do orçamento estadual, e uma porcentagem significativa, para o Fundo de Amparo à Pesquisa, o FAPESP. Né? São Paulo tem dinheiro para pesquisa. Tem dinheiro para pesquisa. É o único estado. É o único estado. Então, de fomento à pesquisa. Tem dinheiro, precisa ter mais participação nisso. Se vocês olharem o Inova USP, por exemplo, que eu estou dizendo, é um prédio fantástico. E devia estar lotado. E ele não está. Devia estar lotado. Nós devíamos ter pesquisadores e discussões em todos os cantos. Porque esse é o nosso caminho. E aí é curioso, Murilo, porque antes da existência do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil produzia pesquisa. Depois que criaram o Ministério da Ciência e Tecnologia, e a pérola toda foi a nomeação do astronauta para se tornar o pior ministro da Ciência e Tecnologia que a gente teve, porque um astronauta é um oficial da aeronáutica que pilota uma nave. Ele nem pilotou, foi de carona com dinheiro público, voltou e se criou esse personagem ligado à ciência. Não é a falta de seriedade na hora de nomear uma pessoa para isso, porque o CNPq está à míngua, você está fechando o Paulo falou de São Paulo, o único instituto de pesquisas estadual existente é o Butantan, por exemplo, na área médica, ficou... Porque a Fiocruz é federal. No resto do Brasil, quem faz pesquisa são órgãos federais. A gente tem perspectiva em relação a essa mudança também? Você que já esteve com o governo, logo que começou o governo Lula, você notou algum tipo de vontade de fazer isso? Pelo menos preocupação. Eu notei isso e acho que isso vai acontecer.
Eu acho que vai acabar um pouco, eu agora falando uma coisa assim bem particular, mas acho que vai acabar um pouco essa disputa política, essa discussão para cá e para lá, e nós temos que ir direto ao ponto, nós temos que ir direto para a solução. Eu acho que a participação do presidente Lula em todas essas questões que ele está fazendo, que está saindo, está se colocando como líder e tal, eu acho que nós temos caminhos para as coisas acontecerem e bem. Uma coisa assim que é fundamental, que nós temos que voltar, que isso nós perdemos algum tempo, é o planejamento. Então, toda empresa federal, estadual, ela tinha uma diretoria de planejamento. A partir de um momento lá atrás, eles resolveram deixar de lado. Então, por exemplo, você falou da CESP. A CESP tinha uma diretoria de planejamento. A Sabesp tinha uma diretoria de planejamento. E assim por diante. Isso foi deixado de lado. Essas diretorias acabaram. Se nós não tivermos planejamento, se a gente não pensar numa coisa planejada tecnicamente, você tem condição de ficar só jogando daqui para lá, né? Os japoneses que têm excelência nesse campo, eles dizem que quanto maior for o tempo gasto no planejamento, Melhor mais será. barata e mais eficiente vai ser a obra. A gente volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Roberto Mohamed é o comentarista. A gente recebe o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Pinheiro. Você acredita que num curto prazo, Murilo, a gente pode reindustrializar o Brasil? Eu acho que com O planejamento... presidente Lula, no dia da vitória, ele usou essa expressão ali na Avenida Paulista, a reindustrialização, né? Exatamente. E isso é uma coisa super importante, porque a reindustrialização ela traz qualidade de vida, oportunidade de trabalho, traz todo um crescimento, desenvolvimento do país, traz tudo isso. Agora, é preciso um planejamento, Paulo. Planejamento. Como é que nós vamos reindustrializar? Vamos fazer um planejamento para isso. De que forma que nós vamos fazer? Acho que o PAC 3 que está sendo colocado deve ter muitas questões dessas. Por exemplo, como é que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos fazer? O nosso Cresce Brasil, ele trata de propostas factíveis. E eu acho que o PAC terá que ser tratado por propostas factíveis. Aquilo que é possível ser feito. Aí que tá, Murilo, vamos falar dessa questão da industrialização. A gente tem uma dificuldade muito grande. O Brasil, quando se fala o momento de maior crescimento da indústria do Brasil, sempre foi voltado para o mercado interno. A gente teve espasmos de exportação de produtos industriais, que a gente tinha tecnologia para isso. Hoje só sobrou praticamente a Embraer exportando tecnologia. Mas a nossa industrialização foi voltada para o mercado interno. Não é o enfraquecimento do mercado interno que acabou provocando isso, porque os Estados Unidos passaram por um processo semelhante, sendo a maior nação do mundo, por causa da concorrência da China. Mas nós poderíamos ter aproveitado a questão da pandemia, quando a produção industrial da China foi prejudicada, e nós não assumimos esse lugar, muito pelo contrário, estão fechando mais e mais indústrias. Eu acho que a onda hoje, quando se fala da preocupação, como um projeto como esse Cresce Brasil, não é o fortalecimento do mercado interno, a gente parar de ficar também sonhando em fabricar algo para exportar para a Alemanha. Não, a gente tem que pensar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Equador, porque sempre foram eles que compraram os nossos produtos. Verdade. Angola, Moçambique. A gente não precisa também baixar um pouco a bola e parar de ficar pensando numa indústria para vender para americano e, na verdade, pensar numa indústria para o terceiro mundo? Exatamente, você pegou o ponto correto. Se nós não conseguimos arrumar aqui na América do Sul, na América, nós não vamos conseguir avançar. Eu acho que tudo isso depende de uma boa conversa. E o papel do presidente da República agora é esse. Fundamental, ele assumiu aí o Mercosul, está trazendo. Eu acho que é fundamental esse papel. Nós temos que estar pensando claramente nessa discussão. Murilo, você já falou
planejamento, a gente está falando com o engenheiro, né, Mohamed? Ele já falou de planejamento e já falou de manutenção. Aqui na cidade de Santos, nós tivemos episódios recentes de falhas na pavimentação da cidade em função de problemas da Sabesp, de vazamentos da Sabesp. Ontem, nós tivemos um vazamento numa tubulação de gás que assustou a população da Ponta da Praia. Por uma obra, um equipamento perfurou o encanamento, que é a tubulação, que é recente, que é bem sinalizada. Você já falou de manutenção e de planejamento. Falta coordenação também? Sem dúvida. Eu acho que falta gerenciamento. Gerenciamento. Isso, falta gerenciamento. Tipo que fazia uma ductor. Isso, falta um gerenciamento. Nós precisamos ter isso. Né? Nós precisamos ter isso claramente. Se nós não tivermos esse gerenciamento, gestor dessas questões, nós vamos ter isso confuso o tempo todo. Então, eu acho que o Brasil tem muito, mas muito para crescer, para evoluir, a questão tecnológica e tudo isso. Todos nós sabemos, todos nós olhamos o nosso país e falamos assim, por que nós não somos a terceira economia do mundo? Por que nós não estamos avançando? Porque a nossa discussão precisa crescer a questão tecnológica. Nós precisamos avançar nessa discussão. Nós precisamos avançar na indústria. Nós precisamos estar trazendo a indústria que atenda o nosso povo e o entorno, mas nós temos que pensar numa indústria de fato, de verdade. Nós estamos fechamos muitas indústrias. A nossa participação tem que ser maior. Você veja, você citou a Embraer, né? A gente discutiu muito para que a Boeing não pegasse a Embraer. Tivemos, digamos assim, sorte, né? Porque a Boeing teve lá... A Boeing entortou o caldo dela. Porque a Boeing teve aqueles problemas com aqueles aviões, né? Com aquela sequência de acidentes. É produto do sonho de um único brasileiro, que é o Osiris Silva, né? E a Embraer hoje está, talvez, em aviões de 100 lugares para baixo, é a primeira do mundo. Ela passou a Bombardier. Agora ela está com uma questão de aquele avião que levanta. Ela está também discutindo aqueles aviões de caça que está vendendo fora. Então a Embraer, na palavra do engenheiro, ela está bombando, está crescendo, está evoluindo. Agora, sem dúvida, nós temos que ter empresas como essa no Brasil todo. Nós exportamos a questão da inteligência, do know-how, da usina hidrelétrica. Hoje não tem ninguém no mundo melhor do que o brasileiro. Só que nós acabamos vendendo muito. Você tem uma ideia, a China comprou muitas empresas de energia no Brasil. Então tudo isso precisa ser discutido. E esse é uma área em que você está ligado, porque você veio do setor energético. A gente não está pagando o preço, primeiro, por exemplo, em São Paulo, de uma privatização feita no atropelo, foi sem planejamento nenhum, e a gente acabou entregando para algumas empresas que não tinham a menor condição técnica, que apostaram na queima dos equipamentos, porque estavam colocando tudo no seguro, porque era melhor deixar o seguro pagar um novo do que investir. E aí chegou a cereja do bolo, que foi o Paulo Guedes privatizando a Eletrobras na mão do grupo que quebrou a Americanas. Pouca gente sabe disso. Quem comprou a Eletrobras foi justamente os 3 porquinhos que acabaram com a Americanas e que tem aquele banco que engana a trouxa ou garantia. Não é um risco a gente ter a principal empresa, a empresa que planeja o setor energético na mão de quem economiza na qualidade do café que fornece para os funcionários para baixar custo? Sem dúvida. Você traduziu tudo em poucas palavras. Eu tenho só que carimbar o que você falou e assinar embaixo. Acho que a gente perdeu muito com essa questão da Eletrobras, como já tinham perdido muito com as privatizações ocorridas lá atrás das energéticas, né? Hoje... Inclusive aqui em São Paulo. Não, em São Paulo você não tem ideia. Hoje, por exemplo, nós tínhamos aí uma portaria de energia que dizia o seguinte: você tem que atender um consumidor na época da estatal. No máximo, ele pode ficar desligado por 2 horas. Certo ou não? Hoje, você vai no interior. Conheço amigos que moram em sítios, em lugares do interior.
cara passa 2 dias sem energia. Porque o custo-benefício, ir lá atender aquele cara lá e parará, 2 dias sem energia. Aí todos os prejuízos que você tem sem energia, você imagina. Uma geladeira lotada, mais não sei o quê, uma coisa que depende de um freezer, uma coisa que depende de energia, você perdeu. E nada... Colheita, né? E nada se fala sobre isso. Então, na verdade, você falou bem. Tem mais um pouco ainda, né? Quando você falou assim, os 3 porquinhos, os caras que ficaram, veja quem era o presidente da Eletrobras antes de privatizar e quem é agora. Não vou falar, você só veja. Aí você fala assim, não é um absurdo? Você privatiza, sai, vai para lá, fica esperando. A hora que tomou posse, você volta a ser o presidente novamente. É uma coisa que você precisa discutir isso, que precisa ser discutido. Tem uma questão local que cai nesse negócio de gerenciamento, planejamento, né? Manutenção, que a gente tem uma vantagem estratégica para as indústrias de exportação, que é o Porto de Santos. Sim. Aqui tem um polo em Cubatão praticamente desativado depois que a Usiminas desativou a usina que era da Cosipa. A gente nunca teve produção voltada para exportação para aproveitar essa vantagem estratégica. Você entende isso? Então, é uma coisa que precisa ser estudada. É um case. É um planejamento que precisa ser feito. Por exemplo, a Usiminas, antes, a Cosipa, fabricava um aço. Aí a China entra, todo subsidiado, com o pessoal que trabalha lá, tipo, não quero colocar, mas sem direitos nenhum, vem para cá e compete com o aço nosso, que o pessoal tem todo um trajeto, toda uma questão para produzir isso. Obviamente ganha. Então, tudo isso nós vamos pensar. Se nós quisermos mesmo indústria forte, se nós quisermos mesmo reindustrializar o Brasil, nós temos que pensar num planejamento e estudar caso a caso, como você falou, Paulo. Não dá para que a gente simplesmente tope isso. Por exemplo, essas empresas que privatizaram a energética já foram vendidas várias vezes. Várias vezes. Algumas recuperaram o investimento em poucos meses, né? Eu acho que nunca investiram nada. Aí, Murilo, eu acho o seguinte, quem patrocinou essas empresas foi o BNDES. Mohamed, então, a gente recebeu o Murilo hoje aqui, foi uma típica aula de engenharia, né? Manutenção, planejamento, gerenciamento. Eu gostaria que você traduzisse isso, mas é importante também que nessa semana a gente se refira a 2 perdas da semana passada aqui, uma local que a gente sentiu muito, que é o Taná Correia, e outra nacional, que foi o Sepúlveda da Pertence. Paulo, em relação ao Taná Correia, eu gostava de dizer isso, que foi um dos poucos comunistas de verdade que eu conheci. Não admiração por esta ideia, mas eram caras que viviam aquilo, né? O Taná, ele levou 2 coisas muito a sério na vida. Ele realmente era marxista e, segundo, ele levou muito a sério o crescer e multiplicai-vos, né? Taná, acho que casou 7 vezes, são 10 ou 11 filhos, mas era uma pessoa que, além de todo o trabalho cultural do Taná, era um cara que respirava cultura, era uma das pessoas mais doces que eu conheci. E em relação ao Sepúlveda Pertence, eu tenho certeza que o Murilo conheceu, eu tive a honra de conhecê-lo, e tive a honra de conhecer a pessoa que contou essa história, que foi o Jefferson Pérez, um dos maiores políticos da história desse país, um homem honrado, honesto, que provava que existe vida honesta na política. O Jefferson Pérez, que era senador, contava que na sabatina do Toffoli, que foi uma da última que ele participou antes de morrer, na sabatina do Toffoli, o Sepúlveda estava presente, já aposentado. E o Jefferson Pérez perguntou por que ele estava lá, e o Sepúlveda disse, porque este menino eu endosso. Eu acho que ele será um grande ministro do Supremo. E eu já disse aqui várias vezes para você que, tirando aqueles casos
do PT, que ele não se declarou suspeito, é um dos melhores ministros do STF. E na sabatina, todos estranharam, porque o Jefferson Pérez sempre foi um cara que tomou a palavra e questionou os candidatos. E naquele dia, na sabatina do Toffoli, ele não fez uma pergunta. E ele foi entrevistado depois e ele disse o seguinte: depois que o Sepúlveda disse que acreditava nele, eu ia perguntar o quê? Falou, essa era a estatura moral do Sepúlveda Pertence. O Brasil perdeu um dos seus maiores nomes, não só no direito, mas na ética e na moral também. E eu acho que é muito triste quando o Brasil perde suas referências. Por isso, nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, agradecendo muito a presença aqui do presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Pinheiro, que a gente deseja que volte aqui outras vezes, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do jornal, e uma ótima sexta-feira para você. Aliás, até segunda-feira depois do jornal, e um ótimo final de semana para você que você merece.